o nosso foco agora é falar sobre a lei de tortura. Se você vai fazer um concurso para carreira policial, então você está no lugar certo, porque você precisa dominar, você precisa aprender todos os institutos envolvendo a lei de tortura para que você possa ter êxito na sua aprovação, né? Você já sabe que as questões envolvendo a parte de direito, de leis, elas raramente não vão servir, elas não serão suficientes para a sua aprovação, mas ela serve para te jogar uma casca de banana, ela te derruba. Então vamos lá. Quando a gente fala em tortura, nós precisamos já ter em mente os dispositivos constitucionais que tratam da matéria. Então, olha só, o artigo 5º, inciso 3, ele já estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Nesse mesmo sentido, o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondo, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Meus amigos, o que eu quero que vocês lembrem aqui que é uma primeira lição que deriva lá do direito constitucional. Quando a Constituição estabelece que a lei considerará uma determinada conduta como criminosa, nós estaremos diante dos chamados mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Aí você pode escutar também como mandado constitucional de incriminação. Tá tudo bem, não tem problema. No aspecto inicial aqui, o que eu preciso que você lembre, olha só. O crime de tortura, ele é inafiançável e também insuscetível, aí eu vou colocar aqui em vermelho, de graça e anistia. Isso de acordo com o texto constitucional. Porém, o STF entendeu também que aqui nós podemos incluir o indulto, porque o indulto seria uma espécie coletiva da graça. Então, mesmo não tendo a disposição legal, você saiba que o crime de tortura, que é um crime equiparado a hediondo, é insuscetível de graça, anistia e indulto. Uma grande questão que a lei, ou que a prova adora trazer para te confundir. O crime de tortura é imprescritível? E aí? Não, né? Porque você que é meu aluno, você já está vacinado no sentido de que a tortura ela é prescritível, ficando sujeito às determinações legais. Os únicos delitos que são imprescritíveis são o racismo e ações de grupos civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Tudo bem? Beleza? Então, esse é um aspecto inicial envolvendo a lei de tortura. Além disso, qual é o bem jurídico tutelado por essa lei? Isso aqui é de fundamental relevância. Vamos lá, quando a gente fala em bem jurídico, nós temos aqui naturalmente a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Isso falando no intuito macro, porque a essência por si só é a proteção também das espécies, integridade. E aí eu vou puxar aqui, ó, integridade física e mental. Toma cuidado, porque a questão ela pode trabalhar com proteção da integridade física e moral. Não, entende-se aqui que essa moral não é objeto de tutela da lei de tortura. Então você toma cuidado. Tutela a integridade física ou mental da vítima. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos enfrentar a letra da lei para que nós possamos efetivamente encontrar
as espécies de tortura. Então, vamos lá. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, aqui eu preciso trabalhar com você, meu amigo, a conduta da tortura. E aí percebam que nós vamos passar pelo seguinte aspecto. Constranger alguém. Nós temos requisitos cumulativos. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E aí você acaba produzindo nessa pessoa sofrimento físico ou mental. A ideia da punição aqui da tortura é daquele indivíduo que emprega técnicas contra outra pessoa envolvendo violência ou grave ameaça e que cause nesse indivíduo intenso sofrimento físico ou mental. E daqui eu já vou tirar uma questão da sua prova. Veja só. Para o delito de tortura, é imprescindível a existência de exame de corpo de delito? A resposta é negativa. Por quê? Porque determinadas condutas elas não deixarão vestígios. Porque elas violarão, elas causarão dano à integridade mental do indivíduo. Então, toma cuidado. Não é necessária ou não é necessário o exame de corpo de delito. Tudo bem? Só quando o crime deixar vestígio. Se for um vestígio físico, aí sim. Tudo bem? Então, aqui nós temos os elementos. Nós vamos ver que o artigo 1º aqui ele vai se desdobrar. Então, olha só. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí, o inciso A traz o seguinte: com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, quando nós trabalhamos com o artigo 1º, inciso 1 da lei de tortura, nós temos aqui na linha A chamada tortura prova, que é aquela tortura que é utilizada com o fim de, então nós dependemos de uma finalidade específica com o fim de obter informação, confissão, enfim, qualquer que seja a informação a ser obtida. Então, aqui nós temos a finalidade específica. Percebam que a própria lei ela já trabalha com o fim de obter informação, com o fim de obter confissão. Está aqui, finalidade específica. Além disso, a obtenção da informação ela é irrelevante, porque nós estamos diante aqui do que se chama de crime formal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Então aqui nós temos a finalidade específica de você obter uma confissão ou informação de qualquer natureza. Não precisa necessariamente estar relacionado a um processo, tá? Pode ser algum tipo de informação amorosa, algum tipo de outra informação. Tudo bem? Então, crime também formal. Legal? Avançando para a linha B, nós vamos ver que também constitui essa tortura quando você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então aqui, nesse item B, nós temos a chamada tortura crime. Por quê? Você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça com o fim de que a pessoa pratique o crime. Então aqui nós também temos uma finalidade específica. E nós também estamos diante de um crime formal.
Tranquilidade. Veja só, então, nesse contexto, um indivíduo é torturado para que outro pratique um crime. Então, você quer subtrair um banco e para isso você rapta o filho do gerente do banco e começa a praticar tortura contra aquele menino, fazendo pequenas marcas no seu braço. Qual é o seu objetivo? É fazer com que o pai da vítima, o gerente do banco, vá até o cofre e subtraia grande quantidade de dinheiro. Você está aqui, ó, está praticando a tortura com a finalidade de que outra pessoa pratique crime. Nesse caso, o fato estará consumado quando há o constrangimento da vítima. Beleza? Tudo certo. Tamo junto. E aí o inciso 1, a linha C, trabalha com a chamada tortura discriminatória. Tortura discriminatória ou tortura racial. Eu prefiro utilizar a expressão tortura racial. Por quê? Porque fica mais fácil de você lembrar que essa tortura discriminação, ela envolve a condição religiosa ou uma condição envolvendo preconceito em razão da cor ou raça. Legal? Tranquilo? Discriminação racial ou religiosa. Por isso você pode chamá-la de racial. Aqui, embora não exista o dolo específico, nós temos sim uma finalidade específica. Por quê? Porque a tortura vai ocorrer em razão da condição religiosa ou em razão da raça do indivíduo. Beleza? Então vamos colocar aqui que nós temos uma finalidade específica. Qual é o grande ponto envolvendo essa modalidade de tortura? Recentemente, o STF reconheceu a homofobia, a transfobia como conduta apta a gerar o racismo. Tudo bem? Então ele enquadrou essa questão lá na lei do racismo. Se você pratica um ato de homofobia, você pode responder por racismo. E aí eu te pergunto, e a tortura praticada numa situação envolvendo a condição sexual da vítima, eu consigo enquadrar aqui? Olha só, a doutrina hoje trabalha no sentido de que não, tá? De que se a tortura é praticada em razão da condição sexual, não vai ter crime, pode ter lesão corporal, pode ter qualquer outra coisa. Agora, em razão da condição sexual, não haverá aplicação, por quê? Porque a lei só fala em condição religiosa ou em razão de discriminação racial. E aí, nesse aspecto, nós não podemos utilizar da analogia para enquadrar qualquer outra situação aqui, como, por exemplo, a questão envolvendo o gênero, a sexualidade. Beleza? Então guarda isso para você. Vou colocar aqui embaixo que a tortura realizada em razão da condição sexual, ela não se enquadra aqui. Tá? Vou fazer um X bem grande aqui para nós arrematarmos, porque aqui a gente arremata o artigo 1º, inciso 1, que traz 3 hipóteses de tortura. São hipóteses importantíssimas e muito relevantes para a sua prova. Beleza? Vamos que vamos. Vamos passar para o inciso 2 aqui. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, a conduta de quem submete alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O que nós temos aqui? No artigo 1º, vou colocar da mesma cor, no artigo 1º, inciso 2,
nós temos a chamada tortura-castigo. Tortura-castigo. E ela traz, dentro do seu significado, alguns elementos que são importantes. Primeiro de tudo, trata-se de um crime próprio. Por que ele é um crime próprio? Porque só pode praticá-lo aquela pessoa que detém a guarda, o poder de vigilância ou autoridade sobre determinada pessoa. Então, vou colocar aqui embaixo que só pratica aquele que detém a guarda, a vigilância ou a autoridade sobre outra pessoa. Legal. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Porém, o sujeito passivo, a vítima, ela também é uma pessoa específica. Por quê? Só pode ser vítima aquela pessoa que está sob guarda, aquela pessoa que está sob vigilância ou sob autoridade de outrem. Então, o sujeito passivo também é próprio. Por isso, denomina-se esse delito como bipróprio. Por quê? Eu tenho uma condição específica, tanto para o autor do fato, quanto para o réu. Mas não paramos por aqui. Nós temos ainda outros elementos necessários. Percebam que o inciso 2, ele trabalha com o tema intenso sofrimento físico ou mental. Veja que isso não aparecia nas condutas anteriores. Então, aqui a finalidade é esse intenso sofrimento. Como que a questão vai trabalhar na sua prova? Ela vai trazer uma confusão com o crime de maus tratos. Os maus tratos estão previstos lá no artigo 136 do Código Penal. Tá, maus tratos então é a mesma coisa que tortura-castigo? Não, claro que não. Por quê? Na tortura-castigo, você submete a pessoa que está sob guarda, vigilância ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo ou ato prévio, tá? Então aqui você tem o constrangimento mediante violência física ou grave ameaça, o que não acontece aqui nos maus tratos. Por quê? No delito de maus tratos, o núcleo do tipo é expor a perigo. Então nós temos um núcleo do tipo que também é diferente. Nos maus tratos, nós não temos a aplicação da violência física ou da grave ameaça. A simples exposição a perigo já é o suficiente para a caracterização do mesmo. Então vem comigo aqui. Olha só, o artigo 136 lá do Código Penal, ele fala: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a da alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou ainda abusando dos meios de correção ou disciplina. Percebam que as penalidades aplicadas para tortura-castigo com maus tratos também é diferente, tá? Nos maus tratos, a sua finalidade não é torturar. Você acaba gerando de maneira não intencional um perigo de vida. Mas o seu objetivo não era o de causar intenso sofrimento físico. Tudo bem? E além disso, nos maus tratos nós não temos a presença do constrangimento, da violência ou da grave ameaça. Toma cuidado, faz questão, porque é isso que vai fazer com que você trabalhe com as distinções desses dois delitos. Tranquilo? Vamos lá. Na tortura do parágrafo 1º, que é aquela em que estabelece a tortura por
ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tudo bem? Vamos lá então. Aqui falando do artigo 1º, parágrafo 1º. Então aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, eu tenho a chamada tortura do preso. Tortura do preso ou tortura por equiparação. Então, aquele servidor que tortura a pessoa que está submetida à prisão ou ao cumprimento de medida de segurança, que está cumprindo uma pena ali de qualquer forma, ela responde pelo delito nessa modalidade. Tudo bem? Que corresponde à mesma pena lá do caput. Então aqui olha só. Hoje predomina a ideia de que esse crime é próprio. Esse crime é próprio porque só aquele responsável por cuidar dos indivíduos que estão encarcerados é que praticará essa conduta. Além disso, para essa modalidade, não se exige a presença de violência física. A presença de violência física. Existem outras formas de violência, que o exemplo clássico é a violência mental, para esse tipo de enquadramento. Então, olha um tipo de tortura mental que a doutrina traz, que é muito corriqueiro nos estabelecimentos prisionais, porque não deixa marca. Você coloca um indivíduo embaixo de um chuveiro e você permite que caiam apenas poucos pingos da água na cabeça dele, mas durante muito tempo. E além disso, você priva ele da alimentação. Nesse caso, em pouco tempo, o indivíduo ele entra num colapso mental. E você não tem necessariamente a presença da violência física nesse contexto. Tudo bem? Tranquilo? Além disso, olha só, aqui nós falamos da tortura do preso. É indispensável aqui que a prisão seja legal. Se o indivíduo está custodiado de uma maneira ilegal e ele seja submetido às condutas previstas aqui nesse parágrafo, aí nós podemos enquadrar em outra forma de tortura, mas não na tortura do preso aqui, porque ele tem que estar preso regularmente, legalmente. Beleza? Arrematando aqui as condutas, nós temos o artigo 1º, parágrafo 2º, que trabalha com a tortura omissão ou tortura omissiva. E aí olha o que estabelece a letra da lei. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever legal de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Meu amigo, olha só. Essa tortura omissão, ela é uma modalidade mais branda do que a tortura que nós vimos até então. Aqui nós não temos a conduta do indivíduo que constrange outra pessoa mediante violência ou grave ameaça. Aqui, o indivíduo se omite quando ele tinha o dever legal de agir. Então imagina só, o delegado de polícia está lá na sua delegacia e ele está despachando como é a sua atividade habitual. E nesse meio tempo, ele escuta lá na sala do lado um indivíduo gritando, sofrendo. Você sabe que alguma coisa não está errada. Então você, delegado, vai lá, abre a porta e fala, o que está acontecendo aí? E você percebe que os agentes e os escrivães da localidade estão praticando a tortura contra o indivíduo. O que você, delegado, faz? Fecha a porta e se omite. Qual era a conduta que de você se esperava? Que você interviesse e não deixasse aquele ato seguir adiante. Porém, você foi omisso. Tudo bem? Então você vai sofrer as penas relacionadas à tortura omissiva.
Mas aí há quem pergunte, tá, mas se ele abriu a porta, viu que a tortura estava acontecendo e se omitiu, ele não agiu com dolo de torturar? De acordo com o dolo daqueles que estavam praticando? Não, porque o dolo dele não foi de anuir, de concordar com aquela conduta quando a conduta se iniciou. Você sabe que a nossa lei penal é baseada no finalismo, e para isso nós precisamos identificar a finalidade do agente. Nesse caso, na tortura ou omissão, pelo que o texto da lei estabelece, o indivíduo não agiu quando tinha o dever de apurá-la ou de evitar que ela acontecesse. Então, nesse caso, o dolo dele foi o de não agir, e não o dolo de torturar. Por isso que ele responde por essa modalidade omissiva. E agora o ponto-chave aqui envolvendo essa situação. Veja só. Consagrou-se o entendimento de que essa modalidade de tortura, ela não se equipara a crime hediondo. Não se equipara a crime hediondo. Por favor, lembre-se disso, vamos deixar ele num destaque bem interessante aqui, para que você se lembre. A tortura ou omissão não se equipara a crime hediondo. Fechou? E aí vamos lá. Vamos falar aqui do parágrafo 3º, porque ele traz outra hipótese, a tortura qualificada. Mas a tortura qualificada ela é muito fácil. Olha só, se do ato de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se resulta morte, reclusão de 8 a 16. Mas veja só, esse resultado aqui, esse resultado que cause lesão grave ou gravíssima ou morte, ele deve ser pré-ter-doloso. Pré-ter-doloso. Esse resultado deve ser pré-ter-doloso ou pré-ter-intencional. Tranquilo? O que significa dizer isso, meus amigos? Significa dizer que o resultado ocorrerá por culpa. A vontade do agente é torturar e o resultado decorre da quebra de um dever objetivo de cuidado. Tranquilo? Outro ponto-chave aqui. Não confunda a tortura qualificada pelo resultado, porque aqui na tortura qualificada pelo resultado nós teremos o resultado decorrente de culpa. Não confunda com a figura do homicídio qualificado pela tortura, porque lá na figura do homicídio qualificado, a intenção do agente é a de matar. E para isso, ele pratica sucessivas e reiteradas condutas torturosas com o objetivo de matar. Aqui, de acordo com a lei de tortura, o dolo do agente é dolo de torturar. E aí, ele acaba gerando o resultado por culpa. Então, tome cuidado com essas situações. A intenção do agente diz muito nesse aspecto. Temos aqui causas de aumento de pena, em que a pena será aumentada de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Tranquilo? Com relação aos efeitos da condenação, a condenação por tortura acarreta a perda do cargo, função, emprego, e olha só aqui, a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Já vi fazendo referência aqui ao triplo, ao quádruplo da pena? Não, ao dobro da pena privativa de liberdade aplicada. Tranquilo? Fácil aqui as causas de aumento e os efeitos da condenação. E para arrematar o artigo 2º, ele traz aqui uma regrinha envolvendo a extraterritorialidade da lei penal. E ele traz o seguinte: o disposto nesta lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, então crime praticado no estrangeiro, sendo a vítima brasileira
ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Vamos colocar essas duas hipóteses aí e nós arrematamos a lei de tortura. Veja só então, o artigo 2º, ele traz a questão envolvendo a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Então, mesmo que não tenha acontecido no território nacional, será aplicada a lei brasileira quando vítima brasileira ou em local sob a jurisdição brasileira. Aí você vai lembrar das hipóteses de extraterritorialidade lá do Código Penal e vai consagrar essa hipótese aqui como uma outra situação de extraterritorialidade incondicionada. Tranquilo? Por que incondicionada? Porque eu não dependo do preenchimento de nenhuma condição específica. Fechou? Então, haverá aplicação da lei de tortura se o fato for praticado no estrangeiro e a vítima for brasileira ou em local sujeito à jurisdição brasileira. Suavidade, lei de tortura. É isso aí.